Oi gente, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho da minha história, né, desde que eu tive o diagnóstico da doença de Lyme, né, algumas pessoas já conhecem essa história e acompanham pelo meu Facebook, outras acompanham pelo Vida Sem Lyme, né, outras mais pertinho aqui diariamente. E esse vídeo ele é para ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais sobre a doença, o meu dia a dia e falar para vocês também sobre outras pessoas aí que também têm Lyme e que vem enfrentando uma luta bem grande. Eu descobri o Lyme, né, eu fui diagnosticada com Lyme em 2011, graças a uma médica muito competente, muito querida também, que percebeu pelos sintomas que eu estava tendo que não era doença muscular que eu já vinha apresentando desde 2002. Então, a minha história ela é um pouco assim confusa, porque desde 2002 eu tenho um diagnóstico de dor miofascial, que é uma lesão no músculo que causa contraturas, na verdade não no músculo, mas na fáscia, que causa contraturas com dores horrorosas, enfim. E eu vinha fazendo tratamento para essa doença, né, e organizando a minha vida em cima dessa doença, que era muito limitadora, porque eu tinha crises horrorosas. Enfim, durante o tratamento dessa doença, em 2011, eu consegui uma estabilidade, já estava bem, já vinha não tendo mais sintomas e conseguindo não ter crises, vinha diminuindo bastante o número de crises. E um belo dia, eu me vi com o punho inchado, as mãos inchadas, né, dores de garganta, pequenas febres, mas em nenhum momento eu associei a qualquer outra doença, né, e até achei que tivesse a ver em relação ao problema muscular ao qual eu fazia tratamento. E essa médica ela foi muito criteriosa nos exames dela e muito sábia, acho que essa é a palavra, muito sábia, quando ela percebeu que não tinha nada a ver com a dor miofascial, mas sim com uma nova doença que estava se apresentando. E durante mais ou menos uns 2 meses nós ficamos fazendo exames de tudo quanto era doença para descartar qualquer tipo de doença que estivesse iniciando. E depois de vários exames, para mais de 40, 50, foram muitos, nós descobrimos o Lyme. No início foi um choque, porque eu nunca tinha ouvido falar da doença. E como todo mundo que pega um exame e quer logo saber o que tem, eu corri para a internet e entrei num site qualquer e saí lendo. E lá dizia que eu tinha sido mordida por um carrapato e eu comecei a me questionar, que carrapato? Né? E tentei lembrar de momentos da vida que eu tive cachorro, momentos que meus cachorros tiveram carrapato, enfim. E eu não conseguia fazer relação com nada. Mas enfim, eu estava com Lyme e eu procurei os médicos infectos e aqui em Belém a maioria dos infectos me falaram que não podia ser Lyme. E eu percebi que eles faziam, hoje, né, na verdade, eu percebo que eles faziam relação com o Lyme dos Estados Unidos. E eles não conseguiam me enquadrar, né, no que eles dizem nos Estados Unidos que são características para adquirir a doença. Você tem que ter contato com animais de grande porte, que tem um tipo de uma espécie de carrapato que não tem aqui no Brasil, que esse carrapato estaria infectado e ele teria me mordido, eu teria ficado 24 horas e tal. Todas as doenças, elas não, todas as características que eles diziam não eram compatíveis com o que eu poderia me lembrar, porque eu não, sinceramente, eu não me lembrava desse momento que eu fui picada, nem de ter tido contato com animal de grande porte. Então nós começamos o tratamento, né, que no início não foi o tratamento para o Lyme, até porque foi bem desacreditado que fosse Lyme, né, foram medicamentos específicos para artrite, para uma possível artrose, para alguma doença reumática, mas nada que fosse mesmo um tratamento para o Lyme. E eu fiquei praticamente ainda 2 meses sem tratamento, né, com esse tratamento inespecífico para o Lyme, direcionado para uma outra doença.
E um belo dia eu acordei e não andei mais. Né? Simplesmente acordei e não tive forças para levantar. As minhas pernas não me obedeciam. E logo em seguida o meu corpo doía da cabeça aos pés. Ossos, músculos, articulações, tudo doía, tudo inchado. Fiz infecção de garganta, infecção urinária, uma possível pneumonia e tive problemas de visão, visão embaçada, pontadas na cabeça, dores de ouvido e vários sintomas malucos que vieram do nada e numa intensidade muito forte. Fui internada e quando eu cheguei no hospital aqui em Belém, a infecto de lá, quando nós mostramos o exame do Lyme, ela conversou comigo e disse se eu queria fazer o tratamento do Lyme, já que eu tinha um positivo, e os sintomas eram bem malucos, bem confusos, e eles não conseguiam dizer o que eu tinha. E assim nós começamos o tratamento para o Lyme com um antibiótico intravenoso, e eu fiz 21 dias desse antibiótico e eu achei, sinceramente, que depois desse antibiótico eu estaria curada, né? Como diz lá no Google, né? Nas páginas da internet, que se você tomar um antibiótico, você vai ficar curado. Pois é, isso não aconteceu. E depois desse antibiótico, eu continuei a piorar. Novos sintomas apareceram, tremores na face, tremores nos músculos, né? Eu comecei a ter dificuldade para falar e tinha frio, comecei a ter manchas pelo corpo e senti um frio, depois senti um calor, um desconforto, queimação e a fadiga intensa. Nós procuramos um médico específico em São Paulo, fomos para lá, fizemos o tratamento com ele durante 3 anos. Né? Esse médico é um médico que é responsável, ele é referência no Brasil para a doença de Lyme. É um médico muito competente e eu tenho toda a certeza que ele fez o máximo que ele pôde dentro dos conhecimentos que ele tem para me ajudar com a doença de Lyme. Mas não foram suficientes porque mesmo em tratamento eu alucinei, tive perda da memória recente, dificuldade da fala. E eu cheguei nesse estágio e nós vimos que não tinha mais condições de continuar o tratamento aqui. Foi quando a gente começou a fazer campanha, pedir ajuda, né? Literalmente pedir ajuda financeira, porque desde quando eu descobri o Lyme a gente teve um custo muito alto com o tratamento. Hoje em dia eu tenho 2 planos de saúde e tudo ficou muito alto com as viagens para São Paulo, né? No início. Nós viajávamos para São Paulo de 6 em 6 meses, com hospedagem, alimentação, translado, tudo por nossa conta. E isso foi muito, muito oneroso. E quando eu piorei, que a gente viu que o tratamento aqui não estava sendo eficaz, nós fomos buscar ajuda na internet, procurar outras pessoas que tivessem a doença, que pudessem nos dizer o que estavam sentindo, né? E o que estavam fazendo de diferente, qual era o tratamento lá fora, o que as pessoas lá, já que os Estados Unidos e a Alemanha são países que tem uma grande quantidade de pessoas com Lyme, então o que essas pessoas estavam fazendo, qual era o tratamento, como eles eram tratados lá fora. Então nós começamos a procurar por essas pessoas em site, em fórum de discussão, no Facebook, né? E encontrei uma pessoa lá, que é a minha grande amiga Paula Toscano, que foi o anjinho dessa grande história, foi quem me direcionou, né, para os Estados Unidos, e eu iniciei meu tratamento lá. Bom, e aí todo mundo me pergunta, Jane, o que é que mudou? Tu ainda toma antibiótico? Tomo, gente, tomo 2 antibióticos hoje, mais 23 suplementos, vitaminas, medicamentos de desintoxicação. No total tudo dá uns 25 medicamentos, se eu juntar tudo. Então, esses medicamentos aqui me mantêm assim, lúcida, não posso dizer sem dores, porque as dores são meio que vão e voltam, né? Mas eu consegui um equilíbrio, né? E a grande diferencial desse tratamento nos Estados Unidos
foi a questão imunológica e a questão de ser visto como um todo, um ser humano como um todo, né? Um paciente completo, né? Eu acho que aqui, eu acho não, tenho certeza, aqui o tratamento, ele é muito tomar um antibiótico, ter paciência, a doença é complexa, a doença é ingrata e nós temos que esperar, né? Ninguém sabe bem o que fazer, como fazer. Estados Unidos não é muito diferente não, gente. Tem muito médico lá que não conhece a doença, também não sabe o que fazer, não sabe o que te receitar. Mas o médico que eu fui direcionada e alguns médicos dos Estados Unidos, de uma corrente que trabalha com Lyme, que são os especialistas em Lyme, eles estão mais preparados, né? E eles têm uma visão da doença mais... Da doença não, mas do paciente como um todo. E lá eu estou tendo um tratamento mais humano, né? Um tratamento que se preocupa com o meu lado imunológico, um tratamento que se preocupa com o meu lado psicológico, que se preocupa com o que eu como, com as horas que eu durmo, né? Com a qualidade de vida que eu tenho, além do antibiótico. Então, hoje em dia eu tomo 2 antibióticos para matar a bactéria, que continua no meu sangue, apesar dos 4 anos de tratamento, né? Eu fiz vários exames lá, descobri também que existe a co-infecção de Lyme, que eu não tinha nem ideia que existisse, que são outras doenças que são transmitidas pelo carrapato no momento da picada, que quando ele pica a gente, ele não transmite só a bactéria do Lyme, mas tudo que ele tem nele. E ele é cheio de outros parasitas que convivem lá no intestino dele e ele acaba transmitindo pra gente outras doenças. E eu tive a babésia e a bartonella, são um pouco mais simples, eu consegui tratar e graças a Deus eu não tenho mais. Hoje só o Lyme. E o Lyme é uma doença bem complicada, ela gera muito preconceito, né? As pessoas pensam que porque você tem Lyme, que é uma doença que está no teu sangue, elas não vão poder te beijar, elas não vão poder te abraçar, elas não podem estar perto de ti porque senão elas vão pegar. Se tiver um bebezinho pequeno e você for visitar, você vai transmitir. Se você entrar na piscina, você vai contaminar. Enfim, esses são preconceitos que eu já passei. E eu quero dizer para vocês que o Lyme não é contagioso, não existe como vocês serem infectados com Lyme só por ter o contato comigo ou com qualquer outra pessoa doente. E é isso que eu quero dizer. Eu preciso de ajuda e assim como eu, existe um monte de gente. Existem Tamires, Cássios, Vicentes, existe Doras, existem Cláudias, Beatriz, né? Existe tantas pessoas doentes com Lyme que vocês não imaginam. E essas pessoas, elas estão sofrendo, caladinhas, precisando de apoio da família, precisando de apoio dos amigos, porque, gente, psicologicamente é uma doença que, enfim, são dias bem complicados, né? Dias que a gente se sente bem sozinho e é uma luta muito grande a gente lutar contra a gente mesmo. Quando a gente percebe que tudo que a gente está fazendo, né, tudo, porque eu faço tudo para ficar bem. Eu tento viver uma vida normal, né? Voltei a estudar, mesmo depois de formada, para estimular o meu cérebro, para adquirir novas capacidades, né? Me estimular a viver, me autoestimulo a viver, né? Mas a gente precisa também de abraços, a gente precisa também de afetos, como qualquer outra pessoa doente. A gente precisa de atenção e a gente sente falta disso, tá bom? Então é isso, gente. Além de tudo isso que eu pedi pra vocês aí, que é tá junto, a gente precisa desse apoio, precisa dessas mãos unidas aí pra conseguir vencer a doença. Eu quero pedir ajuda de vocês também,
para essa viagem do dia 19 de outubro agora. Eu tô bem longe de conseguir o valor para ir, apesar de ter tido muita ajuda, tá? Nós fizemos um bazar, não conseguimos chegar no valor que a gente imaginava, até porque houve uma troca de datas, o que acabou prejudicando um pouquinho. Mas nós conseguimos outras bênçãos, né? Lá nos Estados Unidos a gente vai ficar na casa de uns amigos, da Paula Toscano, aquela minha amiga, e isso vai nos ajudar muito, né, a não ter esse gasto com hotel. A gente conseguiu as passagens por milhagem e pagamos apenas o trecho de Miami para São Francisco. Então isso deu uma economia legal, mas mesmo assim a gente vai ter que trazer medicamentos para mais 6 meses, né? E como infelizmente meus exames que eu fiz em julho agora não tiveram bons resultados, eu vou ter que repetir os exames, possivelmente vou fazer novos procedimentos e isso encarece bastante a minha estada lá nos Estados Unidos. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Eu espero que vocês possam me ajudar e eu possa continuar indo para os Estados Unidos fazer esse tratamento. Nesse momento que eu tô falando com vocês, eu não tô muito bem, eu tô com dor e essa dor ela já tá há alguns dias e eu venho tentando vencer, né? Eu espero que eu possa daqui a um ano, quando esse tratamento acabar, possa contar uma nova história, porque eu creio que apesar do que todo mundo fala, né, apesar do que está escrito aí, que o Lyme não tem cura e que existe apenas a remissão, que é um estágio em que a bactéria ela fica quietinha lá no nosso organismo, mas em qualquer baixa imunológica ela ressurge e os sintomas surgem com ela e todo o tratamento reinicia. Eu acredito que existe um Deus, que Ele é maior que tudo isso. Então eu estou fazendo a minha parte e a minha parte é tentar, né? E eu conto com vocês para me ajudar a tentar. E espero em Deus que essa tentativa ela seja para minha vitória, tá bom? Eu agradeço quem viu o vídeo até o final, que eu sei que ele ficou bem longo. E quem tiver dúvida e quiser saber mais sobre a doença e quiser saber mais sobre o meu tratamento e quiser saber qualquer coisa sobre o Lyme, é só me perguntar, eu tenho prazer de responder, eu tenho prazer de fazer com que as pessoas conheçam a doença, porque eu sei muito bem e conheço muitas pessoas que têm, e nós sabemos o quanto é complicado, quanto é difícil, e quanto um diagnóstico tardio pode prejudicar a nossa vida. Obrigada.